Você já percebeu como algumas pessoas chegam aos 70 anos com energia, memória forte e exames quase perfeitos, enquanto outras vivem cansadas, inflamadas e dependentes de remédios? E se eu te dissesse que uma fruta simples, barata e presente em qualquer feira do Brasil pode estar fazendo uma diferença gigantesca dentro do seu corpo sem que você perceba? O mais assustador é que muita gente passa décadas ignorando isso porque acredita que maçã é apenas um lanchinho saudável, quando na verdade ela pode agir como uma verdadeira proteção silenciosa contra doenças que aparecem depois dos 50 anos. E a pior parte é que os danos causados por uma alimentação inflamatória não aparecem de uma vez. Eles vão se acumulando em silêncio. Segundo dados do Ministério da Saúde, mais de 57% dos brasileiros adultos estão acima do peso, e doenças ligadas à inflamação, diabetes e pressão alta crescem ano após ano. O que mais me dói como médico é ver pessoas descobrindo tarde demais que pequenas escolhas diárias poderiam ter evitado anos de sofrimento. Muita gente acredita que só alimentos caros ou dietas da moda podem melhorar a saúde, mas a ciência mostra exatamente o contrário. Eu sou o Dr. Lucas Martins, médico há mais de 15 anos, e ao longo da minha carreira vi centenas de pacientes mudarem completamente sua saúde com hábitos simples que começaram dentro da cozinha de casa. E hoje eu preciso revelar algo que quase ninguém explica da forma correta. Nos próximos minutos, você vai entender o que realmente acontece no seu corpo quando você começa a comer maçã todos os dias, quais órgãos são os mais beneficiados, como essa fruta afeta o açúcar no sangue, o intestino, o coração e até o cérebro. E no final eu ainda vou mostrar o horário mais poderoso para consumir maçã e potencializar seus efeitos depois dos 50 anos. Imagine o seu corpo como uma casa antiga. Com o tempo, os canos acumulam sujeira, as paredes sofrem desgaste e pequenos vazamentos começam a aparecer. Agora, imagine que todos os dias você faz uma limpeza silenciosa nessa casa antes que os problemas cresçam. É exatamente assim que muitos compostos presentes na maçã funcionam no organismo. Ela é rica em fibras solúveis, especialmente a pectina, além de antioxidantes naturais que ajudam a reduzir inflamações e proteger as células. Pesquisadores da USP e também estudos publicados no Journal of Nutrition mostram que o consumo frequente de frutas ricas em fibras está associado à redução do colesterol ruim e melhora do funcionamento intestinal. Isso não é opinião, é mecanismo biológico comprovado pela ciência. E quando falamos de pessoas acima dos 50 anos, isso ganha ainda mais importância porque o metabolismo começa naturalmente a desacelerar. Em sétimo lugar, a maçã ajuda o intestino a funcionar melhor. E talvez você não imagine o tamanho do impacto disso. Muitas pessoas acreditam que prisão de ventre, é apenas um desconforto comum da idade, mas intestino preso aumenta a inflamação, piora o humor e até afeta o sono. Dona Helena, de 68 anos, de Campinas, me contou chorando que passava até 4 dias sem conseguir evacuar direito. Ela dizia: Doutor, parece que meu corpo ficou pesado por dentro. Depois de incluir uma maçã com casca todas as manhãs e aumentar a água ao longo do dia, em poucas semanas, ela já percebia diferença na barriga, na disposição e até na pele. A fibra da maçã alimenta bactérias boas do intestino, algo confirmado em pesquisas da Harvard Medical School. E aqui vai uma dica prática: nunca retire a casca, porque boa parte dos antioxidantes está justamente nela. Em sexto lugar, a maçã pode ajudar no controle do açúcar no sangue. Isso é extremamente importante para quem vive naquele ciclo de fome constante, cansaço e vontade de comer doce o tempo todo. A pectina desacelera a absorção do açúcar no organismo, evitando picos bruscos de glicose. Estudos publicados no British Medical Journal associaram o consumo regular de frutas integrais a menor risco de diabetes tipo 2. Seu Antônio, de 72 anos, morador de Goiânia, tinha pré-diabetes e achava que fruta virava açúcar. Mas quando começou a trocar bolachas recheadas da tarde por maçã com aveia, seus exames começaram a melhorar lentamente. Ele me disse uma frase que nunca esqueci: pela primeira vez, sinto que estou ajudando meu corpo em vez de castigar. E presta atenção nisso porque agora vem uma parte que quase ninguém comenta. Algumas pessoas comem maçã todos os dias,
mas da forma errada. E isso reduz bastante os benefícios. Daqui a pouco eu vou explicar qual combinação transforma de má maçã em uma arma poderosa contra a inflamação e envelhecimento precoce. Mas antes, me conta aqui nos comentários de qual cidade do Brasil você está assistindo. Eu adoro ver quantas pessoas diferentes estão cuidando da saúde juntas aqui no canal. E se esse conteúdo está te ajudando, já deixa seu like e se inscreve, porque muita gente acima dos 50 anos ainda não recebeu essas informações que podem literalmente mudar a qualidade de vida. Em quinto lugar, a maçã protege o coração de uma maneira silenciosa, e talvez seja justamente isso que torna essa fruta tão especial. Quando exames mostram colesterol alto, muita gente pensa imediatamente em remédios fortes, mas esquece que o corpo responde às pequenas escolhas repetidas todos os dias. A maçã contém flavonoides e fibras que ajudam a reduzir a oxidação do colesterol ruim, o famoso LDL, diminuindo o risco de placas nas artérias. Pesquisas publicadas no American Journal of Clinical Nutrition mostram que pessoas que consomem frutas ricas em fibras regularmente apresentam menor incidência de doenças cardiovasculares. E isso faz sentido biologicamente porque a inflamação e colesterol oxidado funcionam como ferrugem dentro dos vasos sanguíneos. Dona Marisa, de 63 anos, de Belo Horizonte, começou a comer uma maçã no meio da tarde depois que perdeu o irmão para um infarto. Ela me disse: Doutor, eu percebi que precisava parar de esperar a doença chegar. Depois de alguns meses, além da melhora no colesterol, ela relatou menos cansaço para subir escadas e mais disposição para brincar com os netos. Em quarto lugar, a maçã ajuda o cérebro a envelhecer de forma mais saudável. Isso surpreende muita gente. Com o passar dos anos, o cérebro sofre com inflamação, estresse oxidativo e redução da circulação sanguínea. Alguns antioxidantes presentes na maçã ajudam a proteger os neurônios desses danos silenciosos. Estudos publicados na revista Neurology indicam que dietas ricas em frutas podem estar associadas a menor declínio cognitivo em idosos. Pense assim: seu cérebro é como uma cidade iluminada. Quando existe inflamação constante, algumas luzes começam a falhar aos poucos. Memória fraca, dificuldade de concentração e cansaço mental podem ser sinais desse desgaste. Seu Geraldo, de 70 anos, de Curitiba, começou a mudar a alimentação depois que percebeu que estava esquecendo coisas simples como onde guardava as chaves. Ele me contou algo forte. Meu maior medo era esquecer o rosto dos meus netos. Pequenas mudanças diárias, incluindo frutas frescas e redução de alimentos ultraprocessados, ajudaram muito na energia mental dele. Em terceiro lugar, a maçã pode reduzir processos inflamatórios que aceleram o envelhecimento. E aqui existe um detalhe importante que quase ninguém comenta. Muitas pessoas acham que envelhecer significa automaticamente perder força, disposição e qualidade de vida. Mas boa parte desse desgaste vem de inflamações crônicas provocadas pela alimentação moderna. Refrigerantes, excesso de açúcar, frituras e alimentos industrializados criam um ambiente inflamatório constante no organismo. A maçã, especialmente quando consumida com regularidade, fornece antioxidantes naturais que combatem parte desse processo. Pesquisadores da Universidade de São Paulo já alertaram sobre o impacto do excesso de alimentos ultraprocessados no envelhecimento precoce da população brasileira. Isso não é exagero, é ciência observando o que acontece dentro do corpo humano ao longo dos anos. E aqui vai uma orientação simples, que pode mudar muita coisa. Tente consumir a maçã junto com alguma fonte de gordura boa ou fibra extra, como aveia ou castanhas. Isso prolonga a saciedade e melhora ainda mais o controle glicêmico. Em segundo lugar, a maçã ajuda no controle do apetite e do peso corporal. Talvez você já tenha percebido como algumas pessoas vivem beliscando comida o dia inteiro e nunca se sentem satisfeitas. Isso acontece porque alimentos ultraprocessados confundem os sinais naturais de fome e saciedade. A combinação de fibras e mastigação da maçã envia ao cérebro uma sensação maior de preenchimento. Um estudo publicado no Appetite Journal mostrou que pessoas que consomem maçã antes das refeições tendem a ingerir menos calorias ao longo do dia. Dona Célia, de 61 anos, de Salvador, começou a comer uma maçã cerca de 20 minutos antes do almoço. Ela não queria emagrecer por estética.
O que ela queria era voltar a conseguir caminhar sem dores fortes nos joelhos. Depois de alguns meses, perdeu peso lentamente, reduziu medidas e voltou a fazer pequenas caminhadas na praça perto de casa. Ela me disse sorrindo: "Parece que meu corpo voltou a respirar." Mas agora vem o ponto mais importante de todos, porque existe um benefício da maçã que afeta praticamente todo o organismo depois dos 50 anos. E, sinceramente, poucas pessoas entendem isso da maneira correta. Em primeiro lugar, a maçã ajuda a proteger suas células contra o envelhecimento acelerado. Nosso corpo produz radicais livres naturalmente, mas quando eles aumentam demais, começam a danificar células, vasos sanguíneos e até o DNA. Poluição, estresse, má alimentação e noites mal dormidas aumentam esse processo. Os antioxidantes presentes na maçã atuam como pequenos escudos celulares. É como apagar faíscas antes que elas se transformem em incêndio. Estudos publicados no Journal of Agricultural and Food Chemistry identificaram compostos antioxidantes importantes na fruta, principalmente na casca. Por isso eu repito, nunca desperdice a casca da maçã quando ela estiver bem higienizada. E deixa eu te falar uma coisa muito séria agora. Nenhum alimento sozinho faz milagre. O que transforma a saúde é constância. O corpo humano responde ao que você faz repetidamente, não ao que faz uma vez por mês. Eu já acompanhei pacientes que passaram anos gastando dinheiro com suplementos caros, promessas milagrosas da internet e dietas impossíveis de manter, enquanto ignoravam hábitos simples que realmente tinham impacto no organismo. E é aqui que muita gente se perde, porque saúde não depende apenas do que você toma de vez em quando. Ela depende do que você repete todos os dias. A maçã não funciona como mágica instantânea. Ela funciona como uma construção silenciosa de proteção dentro do corpo. Cada fibra, cada antioxidante e cada pequena melhora metabólica vai se acumulando ao longo do tempo. Pense como uma poupança. Pequenos depósitos diários podem parecer insignificantes no começo, mas depois de anos, o resultado aparece. O mesmo acontece com o organismo. E existe algo ainda mais importante para quem passou dos 50 anos. Com o envelhecimento, o corpo perde eficiência natural para combater inflamações e reparar danos celulares. Isso significa que escolhas simples começam a ter um peso muito maior na saúde do coração, do cérebro e até da mobilidade. Segundo dados do IBGE, milhões de brasileiros acima dos 60 anos convivem com hipertensão, diabetes ou dores articulares crônicas. O problema é que muita gente acredita que isso faz parte normal da idade. Não faz. O envelhecimento existe, claro, mas acelerar esse processo com maus hábitos é outra história completamente diferente. Seu Roberto, de 74 anos, de Porto Alegre, chegou ao consultório reclamando de fadiga constante. Ele dizia: "Doutor, sinto que meu corpo desligou." Quando começamos a analisar sua rotina, percebemos excesso de alimentos industrializados, pouca água, quase nenhuma fruta e longos períodos sem movimento. Aos poucos, ele começou mudanças pequenas. Incluiu maçã no café da manhã, reduziu o refrigerante, aumentou caminhadas leves e passou a dormir melhor. Alguns meses depois, não era apenas o exame de sangue que tinha melhorado, era o brilho no olhar dele. E sabe o que mais me marcou? A frase que ele disse ao sair da consulta: "Achei que envelhecer era perder a vida devagar." Isso mostra como o corpo responde quando recebe os nutrientes certos. E agora, eu preciso falar de um erro extremamente comum. Muitas pessoas transformam a maçã em sobremesa cheia de açúcar, fazem tortas industrializadas, caramelizam a fruta ou misturam com ingredientes ultraprocessados. Nesse caso, parte importante dos benefícios desaparece. A melhor forma de consumir maçã continua sendo a mais simples possível. Natural, com casca e acompanhada de alimentos que aumentem a saciedade. Uma combinação excelente é maçã com aveia e canela. A aveia ajuda ainda mais no controle do colesterol, e a canela pode colaborar na sensibilidade à insulina. Isso cria um efeito metabólico muito mais interessante para pessoas acima dos 50 anos. E presta atenção nisso porque pouca gente fala sobre o horário ideal. Comer maçã pela manhã ou no meio da tarde costuma gerar melhores resultados para controle da fome e energia ao longo do dia.
À noite, dependendo da pessoa, o excesso de frutas pode causar desconforto intestinal. Claro que cada organismo reage de um jeito, mas observar o próprio corpo é fundamental. A ciência moderna já entendeu algo poderoso. Doenças crônicas não aparecem de repente, elas são construídas lentamente durante anos de pequenas agressões silenciosas. E da mesma forma, saúde também é construída. Pequenos hábitos saudáveis funcionam como tijolos que fortalecem o organismo todos os dias. Dona Lourdes, de 67 anos, de Recife, me contou que começou a comer maçã diariamente depois que viu o marido enfrentar complicações graves do diabetes. Ela disse algo muito forte. Eu percebi que precisava cuidar de mim antes que fosse tarde. Em menos de um ano, ela perdeu peso, melhorou a pressão arterial e voltou a frequentar encontros da igreja sem aquele cansaço constante. Isso tem impacto não apenas físico, mas emocional. Porque quando a saúde melhora, a pessoa volta a sentir esperança. E eu sei que talvez exista alguém assistindo agora pensando: doutor, será que ainda vale a pena mudar depois dos 60, 70 anos? E minha resposta é muito clara. Sim, o corpo humano tem uma capacidade impressionante de adaptação. Mesmo pequenas mudanças podem gerar benefícios importantes. Estudos publicados no New England Journal of Medicine mostram que melhorar hábitos alimentares em qualquer idade reduz riscos cardiovasculares e melhora a qualidade de vida. Isso não significa buscar perfeição, significa reduzir agressões diárias ao organismo. E antes de continuar, escreve aqui nos comentários: quantas maçãs você costuma comer por semana? Eu gosto de ler cada relato porque isso incentiva outras pessoas que também querem começar a cuidar melhor da própria saúde. E se você conhece alguém acima dos 50 anos que vive cansado, inflamado ou com dificuldade para controlar exames, compartilhe este vídeo. Às vezes, uma informação simples chega exatamente na hora certa para salvar anos de sofrimento silencioso. Existe uma diferença enorme entre apenas sobreviver e realmente viver com autonomia depois dos 50 anos. E talvez esse seja o ponto mais importante que quero que você entenda hoje. Muitas pessoas não têm medo da idade. O verdadeiro medo é perder independência, depender dos outros para tarefas simples ou sentir que o próprio corpo virou uma prisão cansada e limitada. É por isso que escolhas aparentemente pequenas, como incluir uma maçã diariamente, ganham um significado muito maior ao longo do tempo, porque elas fazem parte de um conjunto de hábitos que protegem sua energia, circulação, digestão e capacidade mental. E deixa eu te contar algo que aprendi nesses 15 anos de medicina. O corpo sempre dá sinais antes de adoecer de forma grave. O problema é que a maioria ignora esses avisos. Cansaço frequente, barriga inchada, intestino preso, dificuldade para dormir, fome exagerada, lapsos de memória e dores constantes não deveriam ser vistos como coisas normais da idade. Muitas vezes são sinais de inflamação e desgaste metabólico acontecendo em silêncio. Segundo dados do Ministério da Saúde, doenças crônicas relacionadas à alimentação inadequada estão entre as maiores causas de internação no Brasil. E o mais triste é perceber que boa parte dessas condições poderia ser amenizada com prevenção precoce. Imagine um carro que passa anos sem manutenção. O motor começa a falhar, as peças se desgastam e, uma hora, surge um problema caro e difícil de resolver. O organismo funciona de forma parecida, só que diferente do carro, você não consegue trocar de corpo. É por isso que cuidar da saúde precisa acontecer antes da emergência aparecer. Seu Joaquim, de 71 anos, morador de Manaus, passou décadas trabalhando duro e dizia nunca ter tempo para pensar na própria alimentação. Depois de uma internação por pressão alta descontrolada, ele ouviu do filho algo que mexeu profundamente com ele. Pai, eu quero você vivo para ver seus bisnetos crescerem. Aquela frase mudou sua mentalidade. Aos poucos, ele começou mudanças simples: menos refrigerante, mais água, frutas diariamente e caminhadas leves. A maçã virou parte da rotina da manhã. Meses depois, ele voltou ao consultório emocionado porque conseguia brincar no quintal, sem sentir aquela falta de ar constante. Percebe como pequenas decisões criam grandes consequências? E agora preciso falar de outro benefício pouco comentado. A maçã também pode ajudar na saúde da pele. Sim,
porque muita gente pensa apenas em emagrecimento ou colesterol, mas esquece que inflamação e excesso de açúcar aceleram envelhecimento cutâneo. Quando o seu organismo sofre estresse oxidativo constante, a pele perde brilho, elasticidade e capacidade de regeneração. Os antioxidantes presentes na maçã ajudam a combater parte desses danos celulares. Claro que nenhuma fruta faz milagre sozinha, mas ela participa de um ambiente interno mais saudável. Dona Vera, de 64 anos, de Florianópolis, me disse algo interessante depois de alguns meses mudando a alimentação. Doutor, parece que meu rosto voltou a descansar. Ela não estava falando apenas da aparência, ela falava da sensação de vitalidade. Isso acontece porque saúde verdadeira aparece no corpo inteiro. E existe um detalhe fundamental. Muitas pessoas comem maçã apenas quando estão tentando emagrecer. Depois, abandonam o hábito completamente, mas os maiores benefícios acontecem justamente na constância de longo prazo. Estudos da Organização Mundial da Saúde mostram que dietas ricas em frutas e fibras estão associadas à redução de mortalidade por doenças cardiovasculares e metabólicas. Isso significa que o impacto vai muito além da balança. Estamos falando de qualidade de vida, mobilidade e independência no envelhecimento. Agora, presta muita atenção no que vou dizer. O maior erro de quem quer melhorar a saúde é tentar mudar tudo de uma vez. A pessoa corta todos os alimentos, começa dietas radicais e desiste poucos dias depois. O cérebro humano funciona melhor com mudanças sustentáveis. Comece simples: uma maçã por dia, mais água, menos refrigerante, caminhadas curtas, sono um pouco mais organizado. Quando pequenos hábitos se fortalecem, eles abrem espaço para transformações maiores. Isso é muito mais eficiente do que promessas extremas da internet. E aqui vai uma dica prática extremamente poderosa. Se possível, escolha maçãs frescas e bem higienizadas. Evite versões excessivamente processadas, cheias de açúcar ou xaropes artificiais. Quanto mais natural o alimento, melhor o efeito biológico no organismo. E não subestime o poder da mastigação. A comer devagar melhora digestão, saciedade e percepção do próprio corpo. Parece simples, mas muita gente passa anos comendo correndo, distraída e sem perceber sinais importantes do organismo. Seu corpo conversa com você o tempo inteiro. O problema é que quase ninguém escuta até a dor aparecer forte demais. Aparecer